Boa tarde. No Nesp Notícias desta quarta-feira, a gente continua a série de entrevistas sobre Bauru. Hoje é dia de falar do legado das ferrovias. Outro destaque desta edição é de economia. Classe média já não é mais o principal motor dos gastos em supermercados. O endividamento das famílias tem freado as compras. E na série Retratos, você vai conhecer a Gisele, que há 20 anos se dedica ao bairro Ferradura Mirim. A gente começa a edição de hoje do Nesp Notícias falando de dinheiro. Depois de alguns anos sendo o principal motor da economia, a classe média ou classe C perdeu espaço como consumidora. Neste ano, o gasto dos mais ricos em supermercados foi maior. Entre os motivos estão o aumento de preços e também o endividamento das famílias. Jornalzinho de ofertas nas mãos para decidir onde fazer as compras da semana. Jorge e a esposa visitam 4 mercados diferentes atrás das melhores ofertas. Deu uma subida boa. Impacta bastante, né? Impacta bastante. A gente tem que ficar driblando os aumentos. Não compra mais um produto daquela marca, compra de outra. Na casa deles vivem 4 pessoas. O padrão de consumo pode ser considerado de classe média, de acordo com os critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que leva em consideração a quantidade de eletrodomésticos, veículos e grau de instrução. Comida, bebida, produtos de higiene e limpeza consomem quase R$1.000 do orçamento mensal. Juntando com as outras contas da casa, o lazer e outros investimentos ficam em segundo plano. Se não tivesse gastando tudo isso que vocês gastam com o mercado, dava para estar gastando com o quê na casa? Poderia estar reformando, né, Jorge? Fazendo uma outra cor, mais conforto, né? Poderia até fazer uma viagem, um lazer, seria melhor, né? Nos últimos 5 anos, a classe média impulsionou as compras em supermercados. Mas em 2014, perdeu força e as classes A e B reassumiram o protagonismo nos gastos com comida, bebida e produtos de higiene. Segundo pesquisa do Instituto Nielsen, em todo o país, a classe média foi responsável por 34% das compras de mercado neste ano, enquanto no ano passado ficou em 49%. Já as classes A e B responderam por 61% em 2014, bem mais do que os 35% registrados em 2013. É o trabalhador assalariado com o pé no freio dos gastos. Seu Antônio e Dona Maria de Lourdes sentem que está difícil fechar as contas. Antigamente a gente saía a cada 10, 15 dias no cinema, comer uma pizza, agora não dá mais. Você precisa pensar no mercado antes de comprar alguma outra coisa. Para este economista, os produtos estão mais caros, mas não foi esse o principal motivo para espantar a classe média dos mercados. O nível de endividamento das famílias deixou todo mundo mais cauteloso na hora de encher o carrinho. Houve por parte do próprio governo, né, um incentivo ao consumo, né? Só que esse incentivo ao consumo, fazendo uma análise nos dias de hoje, né, a gente tem um momento que a inflação está fazendo com que o poder de compra se reduza. Só que aquele parcelamento feito alguns meses, alguns anos atrás, continua, né? Então, para que ela ela continue honrando com esses parcelamentos, mas muitas vezes ela paga a mensalidade do filho na escola, né? Então, essas contas que são fixas, que ela não tem como mudar, ela está honrando, continua honrando, né? Só que ao ir lá no supermercado, ela tem que fazer um ajuste no que ela deveria comprar. Com o orçamento mais apertado, muita gente vai ter que mudar o padrão de consumo. Aqueles itens que você poderia ter preferência, aquelas marcas, aqueles itens que eu compro porque aquele eu acho melhor, aquele é o melhor para minha família, hoje tem que ser revisto e buscar substituto, buscar aquele com preço menor, enfim, é uma adequação realmente do padrão da família em relação a esse momento da economia. O assunto agora é trânsito. Mais uma baia de aceleração foi entregue na Avenida Nações Unidas, dessa vez na quadra 14. O acesso à avenida deveria estar mais fácil, mas não tem funcionado.
A pista de aceleração no sentido centro-bairro foi entregue no dia 19 de julho. Tem 35 metros e deveria facilitar a vida dos motoristas que querem retornar na Avenida Nações Unidas. No entanto, pouca gente usa o espaço e continua esperando o tráfego diminuir para entrar na faixa da direita, que dá acesso à Avenida Duque de Caxias. No lado oposto, sentido bairro Centro, já está em uso desde fevereiro deste ano. E o viaduto inacabado não vai ficar pronto nem em 14 de agosto, data estabelecida pela Prefeitura, e nem em 30 de agosto, conforme noticiou a imprensa hoje. Nesta tarde, nossa equipe visitou as obras e conversou com o secretário Sidney Rodrigues. Ele afirma que, por causa da falta de repasse de recursos, não é mais possível dar certeza de quando o viaduto será inaugurado. Elas estão bem adiantadas, principalmente na parte que diz respeito à prefeitura. A gente vai conseguir cumprir aí o nosso cronograma até a metade do mês de agosto aí tá com a parte terminada das obras nossas. Porém, a parte do viaduto mesmo está faltando a concretagem do último vão. Isso aí continua pendente ainda. E dá para trabalhar com algum tipo de prazo para a inauguração do viaduto? Eu acho que hoje seria difícil trabalhar com prazo, porque a gente depende desse pagamento e verificar se a empresa vai fazer a concretagem. O trabalho de concretagem ela ocorre dentro de uma semana, mas porém tem mais 28 dias de cura desse concreto para fazer a extensão do cabo. Isso aí demora mais de 35 dias. Então eu calculo que a previsão de entrega para o dia 30 de agosto já não concretize mais. Hora de falar sobre o tempo. Hoje as temperaturas já subiram um pouco mais e o sol continua a dar as caras até o fim de semana pelo menos. Veja os detalhes no mapa. Tarde de céu azul em todo o estado de São Paulo. O sol continua a predominar nos próximos dias e as temperaturas sobem ainda mais no período da tarde. Bauru segue a tendência do estado de tempo estável. Agora a umidade do ar é de apenas 38%. Temos ventos de brisa a 4 km por hora. Hoje a temperatura mínima ficou em 12 graus e a máxima em 25. Amanhã os termômetros devem variar entre 14 e 24 graus. Foi confirmado mais um caso de leishmaniose hoje em Bauru. É um menino de 6 anos, morador do Jardim Maria Célia. Só neste ano, 9 pessoas tiveram a doença na cidade. Uma delas morreu. A gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, uma entrevista sobre as ferrovias que deram origem a Bauru. E ainda hoje, na série Retratos, conheça a Gisele, que há quase 20 anos dedica parte da vida a um bairro aqui de Bauru. O Nesp Notícias volta já já. Desde que Bauru cresça, que venha empresas, que precisam. Empresas, porque cidades menores do que Bauru tem empresas grandes, multinacionais, e faz tempo que Bauru não vê empresas grandes, melhor infraestrutura para Bauru, que está precisando muito. Bauru completa 118 anos nesta sexta-feira. E a criação da cidade está intimamente ligada ao desenvolvimento das ferrovias. É sobre esse assunto que a gente conversa agora, o legado das estradas de ferro para a cidade. Recebemos o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul, o Roberval Place. Roberval, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado vocês por essa oportunidade de a gente estar falando um pouco da ferrovia e a gente agradece. Mesmo porque hoje a ferrovia ficou uma coisa muito distante das cidades. É verdade, teve um papel fundamental, né? Vamos recuperar um dado. Então, em 1910, Bauru se tornou o maior entroncamento ferroviário do Brasil. Explica pra gente o que a nossa cidade representava para o transporte. Olha, nessa época aí, chegou a primeira ferrovia a chegar em Bauru, foi a Estrada de Ferro Sorocabana, que veio de Botucatu para cá. Se iniciou a Noroeste, mais de 100 anos, e mais tarde veio a Paulista, que liga Campinas e Tirapina e passa por Bauru para Panorama, correto? E se tornou o maior entroncamento ferroviário da América Latina, desenvolvendo a região, questão de... Foi muito se comparando o que tinha Bauru e outros setores, então foi uma explosão
de desenvolvimento na região e por onde passavam as ferrovias, né? A gente pode dizer que eram as principais ferrovias do país, passavam aqui por Bauru. A economia girava muito por aqui, tanto a economia do café, da exportação cafeira que tinha, gado, que vinha muita coisa também. O transporte era muito ativo, porque não existia estradas, né? Então a ferrovia, naquela época, deu um boom de desenvolvimento muito grande em todo o interior, em Bauru principalmente. E os ferroviários tinham um papel fundamental naquele período, né? Tanto que eles tiveram uma ação política também importante, né? Tem a ver com a relevância da atividade que eles desenvolviam? Muitas vezes as pessoas pensam que ferroviária é só na ferrovia, mas teve muita atividade que foi por fora da ferrovia. Hospitais que foram construídos aqui em Bauru, Salles Gomes, o Aeroclube, quem fez o Aeroclube foi a ferrovia. Não só aqui em Bauru, como em vários setores, né? Um outro dado histórico é que em 95, os trens de passageiros da Noroeste eles foram extintos. E essa data, ela marca o início de uma decadência ou o sistema já vinha em decadência? Eu não digo decadência. O que se houve foi uma opção rodoviária. Nos países que a gente vê, a gente fala muito de desenvolvimento em outros países, às vezes a gente fica até chocado quando as pessoas pensam que a ferrovia é um estorvo para a cidade. Ora, você precisa da ferrovia, a gente tem que ter o transporte de passageiro. A grande vantagem do trem de passageiro é que você chega do centro de uma capital e chega no centro. Hoje os aeroportos são 20, 30 quilômetros. Então você tem um tempo que você poderia se chamar de desperdício. Então o legado da ferrovia nos países, se você for ver, é que geralmente tem toda a estrutura ferroviária e é usado. No Brasil, infelizmente, não se acordou ainda e não se discute transporte passageiro. Em 95 foi um projeto de privatização que estava em pauta, mas a privatização foi simplesmente transporte de carga. A ferrovia, o pessoal fala, está parado. Não, mas ela transporta muito ainda. Poderia transportar muito mais. Ainda mais carga, né? Muito mais. E, inclusive, passageiros, como você mesmo disse. Inclusive, eu acho que o passageiro é fundamental, porque é o passageiro que dá o retorno social para as cidades, o transporte de gente, né? E isso não se discute. Você falou que as pessoas hoje veem as ferrovias como problema, que geralmente as notícias que surgem são de vagão que pegou fogo, trem que acabou atropelando crianças, né, ou moradores da região do entorno. O que aconteceu que hoje em dia as ferrovias elas estão atreladas a problema, como você mesmo disse? O problema foi porque antigamente você tinha uma ferrovia estatal. Queira ou não queira, ela tinha que dar um retorno e era cobrado mais firmemente do governo. Hoje é um negócio para se ganhar dinheiro e se faz tudo para se ganhar mais. Então, há um pouco de desleixo na manutenção. Certo? Problema de manutenção. Manutenção, de limpeza. Daí você concentra marginais. Daí você começa a ter o problema que a cidade vai absorvendo. Não, é problema da ferrovia. Não é um problema da ferrovia, é um problema da política que foi tirada para o setor. Mas a gente se sente até meio, nós não estamos extintos ainda. A gente tem que revitalizar o que tem. E para vocês, ferroviários, o que seria ideal que fosse feito com esses trilhos que estão próximos aqui à cidade? Isso já vem sendo discutido aqui em Bauru. Na opinião de vocês, o que seria o ideal? Olha, eu acredito, e aí é uma posição política, que a ferrovia não vai haver um desenvolvimento e uma proximidade com transporte passageiro, alguma coisa que sirva à população, se não for estatal. É um absurdo você querer tirar os trilhos do centro da cidade, sendo que daqui, talvez não hoje, mas num futuro bem próximo, onde a cidade tenha mais de 500 mil habitantes, você possa implantar um sistema de VLT, que possa atender com mais eficiência o transporte urbano. O veículo leve, né? Isso, sobre trilhos. Vocês são a favor dessa alternativa também? Eu sou a favor de toda a ferrovia, de toda a construção de qualquer ferrovia, seja de passageiro, seja de transporte de carga, porque o Brasil precisa muito. E o governo federal está investindo muito dinheiro nisso daí. Tá certo, Roberval. Muito obrigada por sua participação. Obrigado a vocês. Eu estou à disposição, o sindicato está à disposição e agradece vocês essa oportunidade de a gente vir se manifestar enquanto ferroviário. Tá certo. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco.
Continue com a gente. Que a segurança continue firme, continue trabalhando para a segurança da população e que a prefeitura em si continue desenvolvendo e ajudando a cidade a crescer mais, né? Tá certo, e o principal palco das comemorações do aniversário de Bauru já começou a ser montado. O Parque Vitória Régia vai concentrar atrações de dança, música e teatro, tudo neste fim de semana. O palco já foi erguido e a equipe monta os camarins e as paredes laterais. Durante 4 dias, o parque concentra as principais atrações da festa de 118 anos da cidade. Por aqui vão passar shows como o Grupo Sereno e a banda Move Over, além de atrações de teatro e dança. No gramado, as barracas que vão preparar o sanduíche Bauru já estão quase prontas. Serão vendidos 25 mil lanches entre quinta e domingo. A concha sobre o lago e as arquibancadas receberam pintura nova. A gente viu aí que o tradicional lanche que leva o nome da cidade já está garantido. As vendas já começaram. Um lote com 22 mil vales do sanduíche Bauru já foi vendido, mas quem quiser saborear o sanduíche pode comprar direto na barraca que vai estar montada nos 4 dias de festa no Parque Vitória Régia. Quem nos dá mais detalhes sobre o evento é Renato Franco Zaiden, um dos organizadores. Renato, quantos lanches vão ser vendidos no total? No total serão vendidos 25 mil lanches, sendo que 22, como você já disse, foram vendidos antecipadamente e 3 mil serão vendidos no local do evento para quem ainda não comprou o Vale Lanche. E qual o preço para quem for comprar lá na hora? Vai ser R$10 o sanduíche. Se tiver algum vale ainda com as entidades, é R$10 com o refrigerante, mas na hora é R$10 só o lanche. Todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para entidades aqui da cidade. Como essas entidades foram escolhidas? A Associação das Entidades sorteou 25 entidades que vão ser beneficiadas com a verba do sanduíche, da venda do sanduíche. Todo ano tem um sorteio novo para ver quais são as entidades que serão beneficiadas com essa verba. Muito obrigada pelas informações. Nos 4 dias de evento, cerca de 1.000 pessoas vão trabalhar na preparação dos lanches e é esperado um público de 100 mil pessoas. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. Durante essa semana, você conhece a trajetória de pessoas comuns que fazem a história de Bauru. Hoje nós vamos apresentar a Gisele Moretti. Há 20 anos, ela foi morar no Ferradura Mirim e desde então luta para mostrar que favela é lugar de gente honesta e trabalhadora. Eu sou Gisele Moretti, moro na comunidade do Ferradura Mirim há 20 anos. Sou presidente da Associação de Moradores e a Copeco, que é a Cooperativa de Materiais Ecológicos de Bauru, é o mais novo trabalho que a gente começou a coordenar. E eu vou contar um pouquinho da história de como surgiu a cooperativa na comunidade para vocês. Há 20 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil, que meu marido sofreu um acidente e teve um tratamento de saúde muito caro, eu tive que vender uma casa. Me contaram que tinha uma ocupação de terra aqui no Ferradura, que eu nem conhecia, e eu vim conhecer o local. Nós pegamos um pedacinho de terra, fiz uma casa de madeira, depois, logo na mesma época, eu acabei vendendo a casa de madeira e comprando uma já de tijolo, e aí com isso nós ficamos morando sem água, sem luz, na época era bastante difícil. Eu moro na parte mais baixa da favela. E como não tinha água na época, nós éramos prejudicados, porque o torneirão era só em cima. E aí eu comecei a reclamar, conheci esse pessoal já que estava na associação e entrei de voluntária. E aí eu comecei a entrar e eu era suplente, fui subindo, fiquei vice-presidente e num determinado momento da vida eu era uma liderança nata da comunidade por conta de saber aonde procurar soluções para os problemas. A primeira coisa que aconteceu de bom no Ferradura foi a energia elétrica. Depois colocou água em todas as casas e já fez também a infraestrutura de esgoto e galeria de água pluvial que o Ferradura tem. Junto com isso, nós conseguimos a escola de 1ª a 4ª série, que é o DIRCE. Nós temos aqui 3 projetos sociais.
O caminhão encosta e, rapidamente, os sacos são despejados dentro do galpão da Copeco, a Cooperativa Ecologicamente Correta de Materiais Recicláveis. O trabalho foi uma iniciativa da Associação de Moradores do Ferradura Mirim, na Zona Oeste. O caminhão da Endurbe chega, é descarregado aqui e aqui tem uma pré-seleção. O que é uma pré-seleção? Todos os materiais que vai para a mesa para triar nos bags, eles são misturados. Isso daqui são materiais assim, já são pré-selecionados, que é a PET, caixinha de leite, o rótulo, o PAD, o PP, o isopor. Depois dessa etapa aqui, que é separado, aí a gente vem para cá. É colocado na mesa e aí as meninas aqui, as cooperadas, elas pegam tudo que está aqui e vai colocando nos seus bags. Aqui é a PET branca. Aqui nós temos o rótulo branco, o rótulo colorido e assim por diante. E aí a prensa, ela vai prensar esse material para depois ser vendido. Olha, como você pode ver lá na prensa, está cheio de PET. E aí tem o dia certo, que é de quinta e sexta-feira, que o pessoal que compra vem fazer o carregamento. Tá aqui. A média de salário é em torno do salário mínimo, um pouco mais. Tá? Nós estamos nesse patamar. E também eles têm o benefício da cesta básica, enfim. E a tendência é crescer cada dia mais. Eu tenho uma filha só, ela vai fazer 22 anos. E o ano que vem é o último ano dela de faculdade de Direito. Estou te contando isso porque talvez se eu não estivesse na favela, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. E nem a questão de preocupação com o próximo. O que é que me segura aqui? É um compromisso com as pessoas, não é com as pessoas pobres, é com as pessoas que não sabem aonde procurar a solução. E nós vivemos numa sociedade ainda que é muito discriminatória. Porque eles pensam que em favela mora o quê? Bandido, ladrão, traficante. E isso não é verdade. A grande maioria dos moradores hoje são trabalhadores pais de família, mesmo aquele que mora no barraco. 20 anos realmente é muito tempo. Eu fico me perguntando por que tudo isso. Eu tenho só uma palavra para explicar. Eu peguei um amor tão grande pela situação do Ferradura no começo, que isso é uma coisa muito difícil de desvencilhar. Eu me tornei uma pessoa, eu entendo de política pública, eu vejo os dois lados da moeda, eu vejo o cara que é um usuário de droga, mas eu vejo o cara que esse usuário de droga é o meu vizinho. E ele tem uma cabeça boa, ele tem sonhos, ele só não sabe como procurar. Então eu me sinto meio na obrigação e é um ponto de honra para mim, que eu já falei que eu só saio da associação e só largo Ferradura a hora que eu ver isso aqui documentado. Obrigada, viu? O Nesp Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição no nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.